Olá, estudante! Seja bem-vindo ao primeiro Tira Dúvidas de 2021. Nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos às primeiras aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo as professoras de língua portuguesa, Rose Melo e Maria Alice de Souza. Sejam bem-vindas, professoras! Gostaria também de agradecer a presença das nossas intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e a Valdene Cordeiro, que está com a gente nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue para a gente no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas para a gente, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos começar com a professora Rose? Professora Rose, seja bem-vinda a mais um ano, né? Oi, Dani. Oi, professora Maria Alice. Oi, Val. Bom dia, alunos queridos. Quantas saudades, né? É uma delícia, né, Dani, estar Com aqui certeza. de volta. Nós sabemos que cada um de você, né, aluno querido, gostaria, está morrendo de saudades da escola, dos professores e principalmente dos colegas, né? Mas vamos lá para mais um ano, com muita fé que tudo isso vai passar e com muito estudo e com muito foco, né? Então... Conta pra gente aí o que os alunos viram nas suas aulas hoje. Então hoje a aula foi para o 8º ano, nós trabalhamos a resenha crítica. Então nós vimos o que é a resenha crítica, qual a estrutura de uma resenha crítica, quais os elementos que compõem, o que é necessário saber para fazer uma boa resenha crítica, né? Então foi uma aula super gostosa e vamos tirar todas as suas dúvidas agora. Excelente, professora Rose, obrigada. Tudo bem, professora Maria Alice? Tudo bem, Dani. Seja bem-vinda também. Conta pra gente aí o que os alunos viram nessa primeira semana do bimestre. Bom dia, alunos. Bom dia, Val. Bom dia, Rose. Bom dia, equipe. É um prazer também estar, né, mais um tempo com vocês. Nós tivemos uma maratona de língua portuguesa. Então, vamos lá. Olha, no 6º ano nós vimos o texto instrucional. Eu até me aventurei a fazer um origami, um cachorro que ficou parecendo um porco, mas enfim, né? Faz parte. No 7º ano nós vimos a notícia, né? Vimos aí os elementos da notícia. No 2º ano nós trabalhamos o relato pessoal. No 3º ano, nós falamos um pouco da organização do bimestre e também a interpretação de texto. Interpretamos o poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Ótimo. Obrigada, professora. Agora que já relembramos as aulas da professora Rose e da professora Maria Alice, vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? E a primeira pergunta de hoje é uma dúvida de 8º ano. Professora Rose, qual a diferença entre resenha e resumo? Nossa, e como tem essa dúvida, né, professora Maria Alice? Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada uma delas. Quando fala assim, resumo, você precisa de fazer um resumo, você, claro, tanto o resumo quanto a resenha crítica, você precisa ter um original, né? Uma obra, um texto, ela tanto pode ser oral ou escrita, mas precisa ter um original. É aquele texto que você, por exemplo, vai fazer um resumo. Então, o que é fazer um resumo? É você simplesmente pegar o que é de mais importante, o que não pode faltar naquele texto para dar sentido. Então, você pega as ideias principais e faz um resumo. Você tira o que ali não vai fazer falta.
Agora, a resenha crítica, além de fazer esse resumo, você pode pôr a sua opinião. É aí que está. Aí é que está a resenha crítica. É você, além do resumo, você pode colocar a sua opinião. Você vai colocar elementos externos àquele texto. E presta atenção, o resumo não pode. O resumo, e às vezes tem aluno que fala assim, ou pessoas, fala assim, nossa, eu estou fazendo um resumo. E risca ali, né, sublinha naquele texto, praticamente tudo. E você fazer um resumo? Não. Né, professor? O resumo é você pegar a essência daquele texto. Mas se eu faço um resumo, quando a Maria Alice vai ler aquele texto, ela entende completamente. Por quê? O essencial do texto está ali. E a resenha crítica, além de fazer esse primeiro resumo, você coloca a sua opinião. E não esquecendo que a opinião ela precisa de ter embasamento. Então você pega elementos externos para aquele texto. E uma coisa importantíssima é você conhecer aquela obra, é você conhecer o autor. Para quê? Para você trazer, né? Eu contei super interessante do Dom Casmurro, por exemplo, que se fosse fazer uma resenha crítica do livro Dom Casmurro, era importante saber a época que ele escreveu aquele livro, porque naquela época ele estava sentindo o verdadeiro Dom Casmurro. Porque Casmurro quer dizer introspectivo. Ele estava até depressivo naquela época. Então ele estava sentindo o verdadeiro Dom Casmurro. E por que eu estou falando isso? Porque é importante você conhecer da obra do autor para você colocar a sua opinião. Então a sua crítica ela vai ser positiva ou negativa. E importantíssimo que toda crítica, toda opinião, ela precisa de ter, todo argumento, né? Ela precisa de ter um embasamento. Deu para entender? Perfeito? Perfeito. Perfeito, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão agora é do terceiro ano. Professora Maria Alice, como são elaboradas as questões do Enem? Olha, aluno do terceiro ano, as questões do Enem, elas partem de uma situação problema. Então, não é uma situação que você precisa ficar decorando conceitos, decorando as coisas. Então, você tem ali uma situação, um problema. Na nossa aula, nós até vimos isso. Antes de você ir para as alternativas, você já sabe a resposta. Então, ela parte dessa situação, problema, de uma análise. É muito comum ter ali texto 1, texto 2, aí você faz uma análise, né, bem voltada para a questão da interpretação também. Então, nós temos aí as questões do Enem. Então, elas têm as alternativas, né? São 5 alternativas, de A a E. Você vai escolher apenas uma. Normalmente, a prova do Enem ela é feita com antecedência, por isso é importante que você tenha esse contato com as atualidades de 6 meses, 1 ano, né? Para você ficar, né, bem antenado. Então, ela tem essa situação. Normalmente, se usa o texto verbal e o texto não verbal. Então, nós vamos ter gráficos, infográficos, charge, né, tirinhas. Então, as questões têm essa linguagem, né, tanto verbal, linguagem verbal, como a não verbal. E também, né, professor, uma coisa interessante é que às vezes o aluno fala assim, nossa, professora, mas os textos são longos, cansativos, né? Mas não é porque eles são cansativos, né? Porque o texto, ele te dá uma base para você responder as alternativas. Mas nem sempre, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Antes, às vezes, de ler o texto, você lê o enunciado. Né? Por quê? Porque quando você lê o enunciado e sabe o que está pedindo, você já lê o texto com um outro olhar, né, professora? Então, isso é uma dica super importante. E só reforçando o que a professora Maria Alice falou, né, são textos que a gente às vezes nem imagina e ele está lá presente na prova de linguagens. Né? Então, tem muita tirinha, muito texto. Hoje em dia, usa-se muito texto não verbal, né? Que você precisa interpretar, você precisa ler, ver entre linhas. Então, isso é muito importante, é muita atenção e muita leitura. E o importante também é o conhecimento prévio.
né, daquilo ali, daquele texto, te ajuda bastante. Excelente, professoras. Nossa próxima dúvida é do terceiro ano. Por que é importante desenvolver habilidades de interpretação de texto? Era o que nós estávamos falando, comentando, né? pegando um Exatamente. gancho aí. Olha, inclusive, eu ia pegar um gancho que Rose falou, nós também interpretamos imagens, gente. Então, hoje já existe todo um estudo direcionado para a gente interpretar a posição ali da personagem numa tirinha, numa charge, o olhar, né? Então, existem todas essas questões, a cor, né? Então, nós interpretamos imagens também. Então, é importante por isso, porque o texto não está só na superfície, ele tem essa situação de mais detalhes, como o Rose falou, a questão do conhecimento prévio. Então, isso tudo vai influenciar. Então, é importante essa questão desse conhecimento prévio. E no caso do Enem, nós falamos a questão das atualidades, essas leituras. Uma coisa, eu não sei se vocês vão até perguntar, no Enem, por exemplo, não tem aquela lista de livros, né, de literatura, mas você tem que ter um conhecimento dos autores, as principais obras, para ter esse conhecimento prévio, porque na hora que os textos surgem lá, você fala, eu já ouvi falar sobre isso. E outra coisa, né, professora, ao tempo inteiro nós falamos em gêneros textuais, em tipologia textual. E por que é interessante saber que tipo de texto é esse? Ou qual gênero textual? Justamente porque se você sabe, hoje eu falei sobre a resenha crítica, se você sabe que tipo de texto ou qual a tipologia textual, ou o gênero textual, fica muito mais fácil para você responder as perguntas, para você interpretar. Excelente, professoras. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão, dúvida do 8º ano. Professora Rose, a resenha é um gênero textual? Já até falei um pouquinho, né? Isso aí. Então, o gênero textual, nós convivemos com ele a todo momento. Sim, a resenha é um gênero textual. Né? Então, é bem diferente o que é a tipologia textual e o que são gêneros textuais. A tipologia, nós vimos que ela pode ser um texto narrativo, descritivo, prescritivo, injuntivo, né? Então, nós temos os tipos textuais. E gêneros textuais são milhões. A todo momento, nós criamos um gênero textual para comunicarmos. Então, a resenha é um gênero textual, sim. Aí tem que ver o quê? Qual é a estrutura? Qual é o tipo textual dessa resenha? Mas tudo que falamos, as mensagens do WhatsApp, a carta, então são gêneros textuais. Nós não conseguimos enumerar quantos gêneros, quais são os gêneros textuais, porque a todo momento nós criamos um gênero textual para comunicação. Vou fazer um gancho. Pode complementar, eu vou fazer um ganchinho aqui. E até a questão da nossa postura diante desse gênero textual. Eu não leio uma bula de remédio da mesma maneira que eu leio um poema. Eu não vou ler um meme da mesma maneira que eu leio uma notícia. Então, até faz parte da interpretação, porque se você for ler um meme da maneira que você lê uma notícia, você vai achar, esse meme está me informando, aí você leva tudo que está ali a sério. Na verdade, às vezes o meme vai demandar de você, né, essa intertextualidade, a questão da ironia, ele está fazendo uma crítica, ele não está voltado para a informação. Então, conhecendo a estrutura do gênero, também vai nos, teremos uma postura diferente enquanto leitores. Por isso que a gente fala essa importância de saber qual o gênero, porque eu até esqueci quando eu falei aqui na tipologia, né, falar da descrição. Então, o texto é um texto descritivo, você não vai interpretá-lo da mesma maneira que você interpreta um texto lá que ele é dissertativo ou que ele é prescritivo. Então, por isso a importância de saber qual é o gênero textual, qual é a tipologia textual. Te ajuda bastante. Isso aí.
Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é do 7º ano. A notícia é encontrada geralmente em que suportes? Nós vamos encontrar as notícias, né, nos jornais impressos, revistas impressas, também hoje, né, com a internet, então, nos jornais, né, online, virtual, aí na internet, revistas também, hoje nós já temos, né, várias revistas também virtuais, então nós vamos encontrar, na televisão também nós temos, né, o jornal televisivo, né, então nós temos vários suportes aí. Obrigada, professora. Voltando aqui para o 3º ano, o que é uma expressão idiomática? Legal. Gente, são aquelas expressões do nosso dia a dia. Se um estrangeiro, por exemplo, quando ele chega, ele não vai entender. Por exemplo, aqui em Minas nós temos uma expressão, talvez vocês mais novinhos não usem muito, mas a galera que mais experiente, mais madura, a gente tem uma expressão, fala assim, mineiro come quieto, o bicho come, né? Se um estrangeiro chega e fala assim, como assim come quieto? O que isso significa? É uma expressão nossa que quer dizer que a gente é calado, desconfiado, né? Então, são expressões idiomáticas. Em inglês também tem, e na hora que a professora de inglês chegar aqui, a gente dá uma puxadinha nesse assunto. Expressões que quando você vai traduzir, por isso que a gente fala assim, não pode traduzir, porque quando você traduz, você fala assim, o quê? Então, não pode traduzir, aquela correlação, porque a expressão é própria ali, né, de uma região, de uma língua. E aí nós temos várias expressões ali do idioma, né, idiomáticas. Excelente, professora. Mais uma pergunta para você agora do 2º ano. O que é subjetividade? Eu acho que essa pergunta veio porque nós trabalhamos relato pessoal e aí eu falei dessa subjetividade, que é aquele olhar pessoal, né? Aquele olhar é a pessoa, é os sentimentos, as emoções, é a maneira como ela vê o mundo. Então, eu vou até fazer um gancho aqui com notícia. Se a notícia precisa de objetividade, né? Todas as pessoas diante, né? Tendo contato com a notícia, elas precisam entender a mesma coisa, né? Não pode ter interpretação na notícia, todo mundo tem que entender a mesma coisa. No relato pessoal, ele é subjetivo, tem subjetividade. Então, nós vamos nos identificar mais ou menos com um determinado relato pessoal. Por quê? Depende da nossa experiência, nosso conhecimento de mundo. Então, se você identifica, aí você fala, nossa, que emocionante, você chora, etc e tal. Se você não se identifica, você fala, nossa, a pessoa está com mimimi, não é nada disso não, essa coisa não é tão grave assim não, porque tem a ver essa questão dessa identificação. Então, a subjetividade é isso. Cabe a emoção, cabe a interpretação, cabe esse olhar, né, individual ali da pessoa, né? Só puxando aqui para na resenha, né, professora, que a resenha crítica, ela trabalha com a objetividade, né? Porque mesmo tendo, você pode colocar a sua opinião, mas você nunca deve colocar, eu acho. Você não usa a primeira pessoa, porque a partir do momento que você usa a primeira pessoa, aí é subjetivo, né? Numa produção de texto, por exemplo, jamais deve-se colocar, eu acho, né? Porque está muito subjetivo. Então, na resenha crítica, é a objetividade, quer dizer, é aquela linguagem clara, você não pode colocar sua emoção naquele texto. Então, essa é a diferença de subjetividade com objetividade. É importante saber também para você fazer a interpretação de um texto. Vou pegar um gancho. Mais um gancho, né? É como o Rose estava falando, a resenha, por exemplo, vai trabalhar com a questão dos argumentos, né? O resenhista, ele vai apresentar essas estratégias argumentativas, né, para te convencer. Então, você ali diante daquele texto, você vai, né, se levar ou não, porque você também pode discordar de uma resenha, né? Você fala, não é bem assim não, né? Então, ele apresenta ali os dados e você também tem essa questão dessa sua, né, da sua opinião, se você vai ou não. O papel do resenhista é tentar te convencer, mas você pode não ir, né? Vamos lá, ótimo, professores. A nossa próxima questão agora é do 8º ano. Professora Rose, a qual tipo textual a resenha crítica pertence? A resenha voltando. Já falamos um pouquinho, né? Porque, como eu falei, a tipologia é diferente de gênero. Então, como nós falamos aqui que tem argumentos, pensa bem, se nós falamos que
você pode, o resenhista, ele vai argumentar, quer dizer, ele vai colocar a opinião dele, ele vai argumentar, ele vai colocar, ele pode argumentar com citações, com exemplos, com, né, várias coisas. Para quê? Para ele tentar fazer com que o leitor compre aquela ideia, leia ou não, né? Porque a crítica pode ser positiva ou não. Então, quando eu falo em argumentos, ela é argumentativa. Então, ele é um texto, a resenha é um texto dissertativo, argumentativo. Então, a tipologia, presta atenção, isso é muito importante. Então, você tem um texto dissertativo, narrativo, descritivo, injuntivo ou prescritivo. Cada um com a sua estrutura, cada um com seus elementos. E a resenha crítica, ela está dentro dos textos dissertativo, argumentativo, porque tem a opinião, tem os seus argumentos. Foi o que a professora Maria Alice falou. Mas lembrando, nunca usar a primeira pessoa. Ele vai argumentar e o resenhista, ele vai embasar, porque todo texto que tem esta função, né, todo texto, ele tem uma função, o autor tem uma função. Por que ele está escrevendo aquele texto? Quem que ele quer atingir? Então, ele pegou uma obra, aí ele vai argumentar para mostrar por que o texto é bom, por que você deve ler, ou por que aquele filme é bom, por que você deve assisti-lo, né? Então, são esses argumentos. Então, a tipologia dissertativo, argumentativo. Obrigada, professora Rose. A nossa próxima dúvida é do 6º ano. Para que serve um texto instrucional? 6º ano, nós vimos, né? O texto instrucional vai nos orientar, né, na realização de algo. Esse algo pode ser uma receita, né? Você pode preparar um alimento. Esse algo pode ser fazer um origami, como nós fizemos. Pode ser montar um objeto ou jogar. Né? O instrucional é como que você vai jogar, como que você... Então, ele serve para nos orientar na realização, né, de algo, né? Nos orientar aí. É uma instrução, são os manuais, né, os manuais. São os manuais. Então, tudo que você compra hoje, ou que você tem um manual, aquele manual ali é o quê? É uma instrução. Entra em qual tipologia? Vamos lá? Qual é o texto? Injuntivo, né? Então, sempre tem que olhar. Por quê? Porque a diferença do injuntivo com o prescritivo é essa, né? O injuntivo tem as regras. Se você segui-las, vai dar certinho. Né? Se você vai fazer um bolo e segue aquela receita, ali tem instruções. Você vai montar uma televisão, montar um eletrodoméstico, você acabou de comprar um móvel, ali vem para você as instruções. Se você segui-las, vai dar certinho. Não é isso? Ótimo, vamos para a próxima. Nossa próxima questão agora é do 7º ano. Qual é a estrutura da notícia? Fácil essa, né? Nós já vimos. A manchete, que é o título, pode aparecer um subtítulo. Aí nós temos o lead, que é a parte mais importante ali, que tem, né, todos os elementos. O que, quem, onde, como, por quê. Quando eu já falei, né, vai trazer essas informações. Depois nós temos o corpo, né, da notícia e os detalhes. É aquilo que nós falamos... chamado de pirâmide invertida. A parte ali, o lead, aí depois vai detalhando. Ok, obrigada. Chegou a hora da gente fazer um pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação da professora de Língua Portuguesa, a Ludmila Lima, e da professora Maria Alice de Souza, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Rose. E você, estudante, já sabe como participar. Liga pra gente e envia suas dúvidas pelo WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!